Sprint sentado ou em pé? Esta é provavelmente a pergunta mais controversa no mundo do ciclismo competitivo, e a resposta vai chocar você. Durante décadas, treinadores, cientistas do esporte e velocistas de elite têm debatido ferozmente sobre qual técnica é superior, e a verdade é que 90% dos ciclistas estão abordando essa questão de forma completamente errada. A maioria das pessoas pensa que existe uma resposta universal, um método único que funciona para todos, os ciclistas em todas as situações. Essa mentalidade binária está impedindo milhares de velocistas de acessar seu verdadeiro potencial explosivo. A realidade é muito mais fascinante e complexa do que simplesmente escolher um lado e torcer para que funcione. Vamos começar destruindo os mitos mais perigosos que circulam sobre esta questão. O primeiro mito é que velocistas profissionais sempre sprintam em pé. Isso é completamente falso. Se você analisar cuidadosamente as finais dos Grand Tours, das clássicas e dos campeonatos mundiais, verá que alguns dos velocistas mais devastadores do mundo alternam constantemente entre as duas posições, e alguns até mesmo finalizam sprints decisivos completamente sentados. O segundo mito é que sprintar sentado é sempre menos potente que sprintar em pé. Estudos biomecânicos recentes mostram que isso não é verdade para todos os ciclistas. Alguns atletas conseguem gerar mais watts por quilograma de peso corporal na posição sentada, especialmente durante sprints prolongados. É como afirmar que todos os carros são mais rápidos com turbo. Pode ser verdade para alguns, mas não é uma regra universal. O terceiro mito é que a escolha entre sentado e em pé é apenas uma questão de preferência pessoal. Isso é perigosamente simplista. A técnica ideal varia drasticamente baseada em fatores como o comprimento do sprint, condições da pista, posição no pelotão, estado de fadiga, características biomecânicas individuais e até mesmo condições climáticas. É uma decisão tática complexa que requer compreensão profunda da fisiologia e biomecânica do sprint. Vamos analisar cientificamente o que realmente acontece quando você sprinta sentado versus em pé. Quando você permanece sentado durante o sprint, você está criando uma base mais estável para a transferência de energia. Seus músculos do core não precisam trabalhar tanto para manter o equilíbrio, permitindo que mais energia seja direcionada especificamente para a propulsão. É como a diferença entre atirar com um rifle apoiado versus atirar de pé. A estabilidade permite maior precisão na aplicação da força. A posição sentada também permite uma cadência mais alta e mais sustentável. Seus músculos funcionam em uma amplitude de movimento mais limitada, mas podem ciclar mais rapidamente. Isso é especialmente vantajoso em sprints longos, onde a capacidade de manter alta velocidade por mais tempo se torna crucial. É como a diferença entre um motor de alta rotação e um motor de alto torque. Cada um tem suas vantagens específicas. Quando você sprinta sentado, seus glúteos trabalham de forma diferente, mas não necessariamente menos eficiente. Eles mantêm uma contração mais constante e estabilizada, fornecendo uma base sólida para a ação dos quadríceps e isquiotibiais. É como ter uma fundação sólida em uma casa. Pode não ser a parte mais visível, mas é fundamental para tudo o que acontece acima. A aerodinâmica da posição sentada também oferece vantagens significativas, especialmente em sprints contra o vento ou em velocidades muito altas. Você mantém um perfil mais baixo e aerodinâmico, reduzindo a resistência do ar que aumenta exponencialmente com a velocidade. A economia de energia resultante pode ser a diferença entre manter o ritmo e começar a desacelerar nos metros finais. Por outro lado, sprintar em pé desbloqueia um arsenal muscular completamente diferente. Quando você sai da sela, você literalmente adiciona o peso do seu corpo como uma ferramenta de propulsão. Cada pedalada se torna uma queda controlada que multiplica a força aplicada nos pedais. É como usar uma alavanca mais longa. Você pode aplicar mais força com o mesmo esforço muscular. A posição em pé permite que seus glúteos trabalhem em sua amplitude de movimento completa, gerando picos de potência que são impossíveis de alcançar na posição sentada. Seus músculos podem se contrair de forma mais explosiva porque não estão limitados pela posição do quadril na sela. É como liberar um animal enjaulado.
Toda a potência reprimida finalmente pode ser expressa. Sprintar em pé também recruta músculos que ficam relativamente inativos na posição sentada. Seus músculos do core, especialmente os oblíquos e eretores da espinha, se tornam parte ativa do sistema de propulsão. Seus braços deixam de ser apenas suportes e se transformam em componentes do motor, puxando o guidão em sincronia com as pedaladas para multiplicar a força aplicada. A coordenação neuromuscular necessária para sprintar efetivamente em pé é muito mais complexa, mas quando dominada, permite movimentos mais explosivos e potentes. É como a diferença entre tocar uma música simples no piano e executar uma sinfonia complexa. Requer mais habilidade, mas o resultado pode ser espetacular. Mas aqui está onde a discussão fica realmente interessante. A técnica superior não é escolher um ou outro, é dominar ambos e saber quando usar cada um estrategicamente. Os velocistas mais inteligentes e bem-sucedidos tratam essas duas técnicas como ferramentas diferentes em uma caixa de ferramentas, cada uma ideal para situações específicas. Para sprints curtos e explosivos de 5 a 10 segundos, especialmente quando você precisa responder rapidamente a um ataque ou criar uma separação súbita, a posição em pé oferece vantagens claras. A capacidade de gerar picos instantâneos de potência é crucial nessas situações. É como ter um motor turbo que você pode ativar quando precisa de explosão máxima. Para sprints mais longos de 15 a 20 segundos, especialmente em finais, organizadas onde você precisa manter velocidade alta por mais tempo, a posição sentada frequentemente se mostra superior. A sustentabilidade da potência e a eficiência aeronâmica se tornam mais importantes que os picos instantâneos. É como escolher entre um dragster e um carro de Fórmula 1. Cada um domina em seu território específico. A fadiga também influencia drasticamente qual técnica é mais eficaz. No início de uma corrida, quando você está fresco, a coordenação complexa necessária para sprintar em pé funciona perfeitamente. Mas após horas de corrida, quando a fadiga neuromuscular se instala, manter essa coordenação pode se tornar impossível. Nessas situações, a simplicidade relativa do sprint sentado pode ser sua salvação. As condições da pista ou estrada também determinam a técnica ideal. Em superfícies irregulares ou molhadas, onde a tração é limitada, a estabilidade adicional da posição sentada pode ser crucial para manter controle da bike. Em subidas íngremes durante um sprint, o peso adicional sobre a roda traseira na posição em pé pode fornecer tração necessária para evitar derrapagens. A posição no pelotão é outro fator frequentemente ignorado. Quando você está no meio de um grupo compacto de velocistas, sair da cela pode ser arriscado devido ao espaço limitado e ao potencial de contato com outros ciclistas. A posição sentada oferece mais previsibilidade de movimento e menor risco de causar acidentes em situações apertadas. Seu tipo de corpo e características biomecânicas individuais também influenciam qual técnica funciona melhor para você. Ciclistas mais altos e pesados frequentemente geram mais potência relativa na posição em pé, onde podem aproveitar melhor seu peso corporal. Ciclistas menores e mais leves podem descobrir que sua relação potência-peso é otimizada na posição sentada, onde podem manter cadências mais altas. A flexibilidade e mobilidade também são fatores cruciais. Sprintar efetivamente em pé requer excelente mobilidade do quadril, tornozelo e coluna torácica. Se você tem limitações nessas áreas, forçar a posição em pé pode, na verdade, reduzir sua eficiência. É como tentar tocar violino com os dedos rígidos. Tecnicamente possível, mas longe do ideal. O desenvolvimento muscular específico também influencia a eficácia de cada técnica. Se você tem glúteos e músculos do core particularmente desenvolvidos, provavelmente se beneficiará mais da posição em pé. Se seus quadríceps e músculos da panturrilha são seus pontos fortes, a posição sentada pode permitir que você os use mais efetivamente. A experiência e o tempo de prática com cada técnica são fundamentais. Muitos ciclistas praticam apenas uma posição, tornando-se proficientes nela, enquanto negligenciam completamente a outra. Isso cria uma falsa impressão de superioridade de uma técnica, quando na verdade é apenas questão de familiaridade e desenvolvimento de habilidade.
A estratégia de corrida também determina qual abordagem é mais inteligente. Se você sabe que precisará de múltiplos esforços explosivos durante uma corrida, alternar entre as posições pode permitir que diferentes grupos musculares descansem enquanto outros trabalham. É como ter dois motores que você pode usar alternadamente para evitar overheating. A psicologia do sprint também entra em jogo. Alguns ciclistas se sentem mais confiantes e agressivos na posição em pé, enquanto outros se sentem mais controlados e eficientes sentados. A confiança psicológica pode influenciar significativamente a performance física, tornando a técnica com a qual você se sente mais confortável potencialmente mais eficaz, independentemente da teoria. O timing da transição entre posições é uma arte em si mesma. Velocistas experientes não simplesmente escolhem uma posição e mantêm durante todo o sprint. Eles podem começar sentados para construir velocidade eficientemente, depois sair da sela para um pico de potência no meio do sprint, e até mesmo sentar novamente para manter velocidade nos metros finais. É como um maestro conduzindo uma orquestra, mudando o ritmo e intensidade conforme a música se desenvolve. A prática deliberada de ambas as técnicas é essencial para se tornar um velocista completo. Dedique sessões específicas para aperfeiçoar cada posição isoladamente. Pratique transições suaves entre elas. Experimente diferentes combinações e sequências para descobrir o que funciona melhor para seu corpo e estilo de corrida. O equipamento também pode influenciar qual técnica é mais eficaz. Diferentes geometrias de bike, alturas de sela, posições de cleats, todos esses fatores podem favorecer uma posição sobre a outra. Uma bike configurada especificamente para sprints sentados pode não ser ideal para sprints em pé, e vice-versa. A resposta final para sprint sentado ou em pé não é uma escolha binária. É o domínio inteligente de ambas as técnicas e a sabedoria para saber quando usar cada uma. Os velocistas mais completos e bem-sucedidos são aqueles que tratam essas posições como partes complementares de um sistema integrado de geração de velocidade, não como opções mutuamente exclusivas. A próxima vez que você estiver se preparando para um sprint, não pense em termos de sentado versus em pé. Pense em termos de qual ferramenta é mais apropriada para a situação específica que você enfrenta. Considere a duração do sprint, seu nível de fadiga, as condições da corrida, sua posição no grupo, e então, escolha a técnica que maximiza suas chances de sucesso naquele momento específico.